Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e também nos conduza à vida eterna. Amém. Que bênção, que graça, irmãos, estarmos aqui e juntos estamos celebrando esta liturgia. Liturgia no qual nós vamos enviar os nossos peregrinos. Os peregrinos que vão até o santuário São Miguel Arcanjo. Isso é um belo testemunho que todos vão dar. Só o fato de estar caminhando, fazendo essa caminhada a pé, já é um grande testemunho. Por isso, irmãos, que Deus nosso Pai, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, além de anunciar a boa notícia, além de anunciar o reino de Deus que se faz presente, o Deus que caminha conosco, o Deus que está no nosso meio, Jesus simplificou a sua pregação. Ele resumiu toda a lei, tudo aquilo que era preceito do povo judeu, e ele resumiu em um só: o amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui está a essência do cristianismo, está nesse mandamento que Jesus resumiu para nós. Ele pegou todas as leis, os 10 mandamentos, a Torá, e resumiu em um só: o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso, irmãos, nós como cristãos, como aqueles que escutam a palavra, e ao escutar a palavra, nós devemos colocar em prática. Como diz São Tiago, eu tenho que demonstrar a minha fé, através de obras, através de testemunho, como esses peregrinos que vão testemunhar esta fé. Vão testemunhar que nós somos peregrinos, e a nossa meta, o nosso rumo, o nosso ideal é a vida eterna. Que o Senhor possa, irmãos, diante da sua palavra, diante dos seus mandamentos, possamos ser fiéis a esse mandamento, e ao mesmo tempo possamos observar, e ao observar todos nós consigamos uma coisa: estar com Deus, estar onde Ele está, que é a eternidade. Apesar que Deus se faz presente aqui, mas a presença que nós vamos sentir de Deus na eternidade não tem nem comparação do que nós estamos vivenciando, celebrando hoje. Então, nesta Eucaristia, irmãos, como em toda a Eucaristia, todos nós encontramos, através da palavra, através da Eucaristia, através dessa comunidade que se reúne para celebrar, nós encontramos quem? O próprio Jesus Cristo, que nos fala, o próprio Cristo que nos comunica, o próprio Cristo que caminha conosco. E Jesus, como nós estamos percebendo no Evangelho de hoje, Ele está sempre caminhando. Principalmente no Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus em Cafarnaum, Tiberíades, Mar da Galileia. Jesus, ele está sempre em giro. Marcos não mostra Jesus parado, mas sim um Jesus que caminha, um Jesus que vai aonde precisa ser anunciado. E aqui
o evangelista fala que Jesus atravessou o mar da Galileia, ou melhor, atravessaram a Galileia, e ali Jesus, ele deu uma ordem, como diz aqui. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois ele estava ensinando os seus discípulos, e como ele nos ensina hoje, através desta Eucaristia. Jesus é o didascalos, isto é, o mestre, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que sobe no topo da montanha e senta e ensina aquela multidão que está sedenta de ouvir a palavra, sedenta não somente da palavra, mas também do pão material. E Jesus percebe, irmãos, uma conversa um pouco fora do contexto daquilo que Jesus estava ensinando. E o que eles estavam discutindo pelo caminho? Quem seria o maior no reino? Olha aqui, não podemos dizer erro. Olha aqui que eles estavam entendendo totalmente contrário daquilo que Jesus estava ensinando. O reino que eles queriam ser o primeiro, no reino que eles queriam sentar no melhor lugar, como aquela senhora que pede: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te do meu filho, coloca um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que Jesus responde? Será que os seus filhos estão dispostos a acolher, a suportar, a aguentar o cálice que eu vou beber? Jesus já estava antecipando a tua morte, como ele nos fala aqui, que ele descobre o que vocês estão discutindo pelo caminho. Jesus já sabia, e eles discutiam o quê? Quem será o maior no reino de Deus? Para Jesus Cristo, irmão, o maior no reino de Deus não é aquele que é letrado, que é mais inteligente, que é mais bonito, que é mais em tudo, mas o Senhor coloca para nós, para sermos dignos do reino, é aquele que serve, não é aquele que quer ser servido, não é aquele que quer ocupar o primeiro lugar, mas aquele que dá o lugar. Então, os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras que Jesus estava anunciando, porque eles pensavam que o reino de Deus que Jesus estava anunciando é o reino terrestre. Não tem nada a ver. O que Jesus está anunciando é o reino dos céus. Até aqui o Senhor até compreendia. Eles só vão entender a mensagem de Jesus no dia de Pentecostes, quando as suas mentes se abrem e eles compreendem a missão no qual Jesus foi enviado. Então os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar, como nós também temos medo de muito. Por isso, irmãos, quando o Senhor estava na sua intimidade, estava na casa com eles, somente entre eles, Jesus o chamou e o Senhor disse, sentou-se no meio dele e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E Jesus pegou um exemplo, colocou uma criança e ele disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Porque Jesus deu esse exemplo, porque a criança, todos nós sabemos, ela é sincera, ela não mente.
ela é autêntica. Então a criança, nós devemos nos parecer como essa criança, pois quem acolhe está acolhendo o próprio reino. E através desta Eucaristia, irmãos, o Senhor nosso Deus continue nos ensinando, continue esclarecendo, nos orientando, para que possamos ver como Jesus, como Mestre, como Messias, possamos segui-lo e ouvir o que o Senhor, Ele tem para nos dizer. Clamemos a Deus por todos nós, para que o Senhor nos dê a graça de entender o que o Senhor está anunciando, nos dê a graça de compreender o que Ele diz, e principalmente o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo, e que assim seja. Amém.